de volta aqui no Além da Notícia. Hoje estamos ao vivo, estamos agora comentando, refletindo sobre o cenário pós-eleitoral, após as eleições municipais de ontem. Senhores, quero cumprimentá-los mais uma vez aqui, presentes, os convidados, Dr. Isley, Dr. Pucci também, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Eu gostaria de perguntar para os senhores o que foi, ou qual foi a grande surpresa dessas eleições. Eu acho que, sem sombra de dúvidas, foi o Dória, né? A vitória do Dória no primeiro turno. Acho que, quando no começo da campanha ninguém nem acreditava que ele iria ao segundo turno, porque ele tinha 6% de intenção de votos, com candidatos já reconhecidos em São Paulo, com nomes já sagrados nas urnas, inclusive. Então, eu acho que a grande novidade dessa eleição foi a vitória do Dória, do PSDB, já em primeiro turno em São Paulo. Eu acho que isso aí dá um novo aspecto à política, inclusive à política nacional brasileira. Doutor Isley. Foi um caso inédito, né? São Paulo nunca elegeu ninguém no primeiro turno, né? Ainda mais alguém que não vinha se mostrando expressivo ou competitivo nas pesquisas, né? Acho que realmente foi a grande surpresa, uma vez que, pelo histórico de São Paulo, são eleições sempre muito disputadas, muito acirradas. E se a gente ainda pegar São Paulo, tem outro aspecto importante, que não é só a eleição do Dória, mas o PT não ter ido ao segundo turno, coisa que não acontecia há várias eleições, e eu acho que também o cenário que saiu do próprio ABC paulista, que é o berço do Partido dos Trabalhadores, também é uma novidade dentro desse cenário, que pode dizer muito em relação ao futuro da política, principalmente se a gente começar a projetar 2018 a partir agora de 16. Mas eu quero saber dos senhores o seguinte, está todo mundo, de fato, unânime nesse pensamento. O Dória foi a grande surpresa. Essa surpresa, ela pode ser boa, o quanto pode ser boa, que mensagem ela traz, ela gera expectativas boas para o futuro? Uma vez que o Dória não tem um histórico político, né, assim, qualquer especulação, qualquer especulação realmente é puro chute, é pura adivinhação, né? Acredita-se que ele vá fazer uma boa gestão porque ele vem realmente de uma gestão, de um berço de gestão empresarial que prima pelo princípio da eficiência, né? Então, assim, o histórico dele como um empresário bem-sucedido, e a gente sabe que para uma empresa ser bem-sucedida, ela tem que priorizar a eficiência, o custo mais baixo possível, né? Se ele conseguir replicar esse modelo para a Prefeitura de São Paulo, para a administração pública, certamente ele logrará muito êxito na sua gestão. Quero saber se isso casa com a política que nós temos hoje. Pois é, essa é uma questão. Eu acho que a visão do Dória como gestor, como administrador, é claramente eficiente. Você, como o professor bem colocou, se você vê as questões relativas ao crescimento da empresa, das empresas dele, da maneira como ele gere as suas questões. Só que agora ele não vai enfrentar uma empresa, ele vai enfrentar o Estado brasileiro, que é uma máquina de uma irracionalidade impressionante. Então, quando a gente fala, por exemplo, em funcionários de uma empresa, onde você pode cobrar que ele tenha eficiência, que ele bata metas, que ele cumpra padrões, você tem do outro lado uma burocracia do Estado imensa, uma burocracia muitas vezes que emperra as políticas públicas. Então, a gente sabe que não adianta o prefeito, o presidente, o governador apenas propor a política pública, vai precisar de alguém que cumpra ou que faça realizar essa política pública. Isso vai depender muito de como ele vai se relacionar com a máquina do Estado, do município de São Paulo, que a gente sabe que, como em todo o país, é uma máquina muito grande, muito irracional e que muitas vezes ela não prima pela eficiência. E falta ao gestor público, ao gestor, eu digo ao político, a forma de também cobrar esta eficiência. Falta mecanismos a ele para que ele possa atingir ou cobrar dos seus funcionários esta realização. O cidadão paulistano apostou e espera que ele dê certo. Prova disso foi a votação de ontem. Os senhores, como analistas políticos, esperam também que ele dê certo e, ele dando certo, o quanto isso mudará a política brasileira? Eu acho que, desculpa. Por favor. Primeira coisa, o tamanho da cidade de São Paulo, né? Nós temos aí o terceiro PIB do país, né? Depois do Estado da União, o Estado de São Paulo, o município de São Paulo. Então, tudo que acontece em São Paulo tem uma projeção nacional. Então, o que a gente espera? Pelo menos eu espero que ele faça um bom governo, que ele mostre a necessidade da eficiência na gestão da coisa pública, que ele mostre que você pode gerir a coisa pública como se fosse uma empresa, cobrando metas, cobrando resultados, e que isso depois generalize para o restante do país. O que nos falta são administradores que seja um modelo para os outros políticos brasileiros. Sim, uma administração realmente competente como um todo. Que sempre, né,
valoriza a inovação, né, e o empreendedorismo, aquela cara nova, né? A gente acredita que realmente esse modelo deva dar certo. Fazendo um comparativo com a empresa, na administração pública ele vai ter um conselho fiscal, que é a Câmara dos Vereadores, né, que vai ali fiscalizar o seu trabalho, enfim. Mas a gente acredita que isso realmente vai ser proveitoso para a cidade de São Paulo, e na medida em que a cidade de São Paulo é uma vitrine, né, tanto para o bem quanto para o mal, o modelo de renovação na política, de um candidato que, muito embora não tenha um histórico político, tem uma história de sucesso do ponto de vista de gestão, esse modelo pode ser replicado para outros estados, onde naturalmente tem outros empresários tão bem-sucedidos quanto e tão bons quanto, né, em matéria de gestão realmente empresarial, que pode também trazer essa expertise de gestão para a administração pública, né? E eu entendo que esse desejo de que o Dória dê certo é um desejo não partidarista, mas é um desejo pela renovação da política e também para se resgatar justamente a decepção desse eleitor aqui que ontem não foi votar ou que anulou ou que deixou em branco o seu voto. Né? Absolutamente, né? A gente percebeu que nessas eleições aquele voto de idealista, ele foi diminuído de sobremaneira em relação ao voto realmente para o candidato, né? Você imagina, por exemplo, aquele cidadão que ele votava na legenda para vereador, no caso dessas eleições, ele votava na legenda porque ele queria, esse voto de legenda assegurava ao partido um número maior de cadeiras, um número maior de vagas na Casa Legislativa. Com essa mudança e considerando todo esse histórico de escândalos que a gente testemunhou aí, lamentavelmente, percebemos uma diminuição expressiva no voto idealista, passando para o voto realmente no candidato. Muito bem. Senhores, eu estou olhando aqui, a gente fez essa análise aí do fator João Dória em São Paulo, a grande surpresa. Houve uma outra segunda grande surpresa, que foi, eu diria, um derretimento do Partido dos Trabalhadores à frente de prefeituras e também no número de vereadores. A gente percebeu que o PT caiu do 3º lugar no Brasil para o 10º lugar. Como também os senhores entendem este acontecimento com o partido que estava no governo até 2 meses atrás? Ronaldo, eu vou tomar a liberdade de discordar de você. Eu acho que não foi uma novidade esse derretimento do PT. Eu acho que já era esperado. Eu acho que desde que você teve a Lava Jato tomando aí a frente do noticiário, infelizmente, político e policial do país, quando você vê boa parte das lideranças do PT sendo presas diariamente ou quase semanalmente na televisão de todos os brasileiros, quando você vê o próprio impeachment da presidente Dilma, claramente seria uma derrota do PT essas eleições. Ele iria naturalmente diminuir de tamanho. Eu acho que o que é a novidade não é a diminuição, mas principalmente a forma como ela ocorreu, ou seja, ainda em primeiro turno, ainda numa situação onde ele não conseguiu chegar nem só em apenas uma capital no segundo turno, então foi a força e a rapidez com que isso ocorreu, não o derretimento. Acho que o derretimento seria natural, mas que foi muito forte o baque, que nem mesmo os petistas esperavam esse tipo de situação. Complementando, se me permite, Ronaldo, todo partido ele nasce de uma ideologia, da defesa de uma causa, de uma ideologia, que no caso do PT, a valorização da classe trabalhadora, né? Eu acredito que corroborando essa questão do enfraquecimento do PT, os acontecimentos recentes, a Lava Jato e as manifestações e protestos, deixam muito claro que aqueles que integravam a cúpula do PT e a gestão do PT, enfim, a direção do PT, não estavam mais buscando a ideologia do partido, mas sim interesses próprios. Você não imagina, num país onde você tem um desemprego crescente, você batendo aí o desemprego na porta dos 12 milhões de desempregados, sem considerar aqueles que recebem o Bolsa Família, que esses não são considerados desempregados, e você tem essa cúpula, enfim, a própria CUT, que seria uma central única dos trabalhadores para defender o interesse dos trabalhadores, defendendo o governo, quando na verdade deveria estar batendo a porta do governo para cobrar, vem cá, o que vocês estão fazendo para mudar esse crescente aumento no desemprego? Então ficou muito evidente para mim, eu acredito que para muitas pessoas, que a ideologia do partido, aquela que as pessoas acreditavam nas eleições passadas, foi deixada de lado para valorizar interesses próprios, interesses pessoais, principalmente o locupletamento ilícito. Eu diria e perguntaria também aos senhores,
o que aconteceu, o que está acontecendo agora com o PT, não pode ser também uma oportunidade para o partido rever suas origens, aquele partido que era defensor da ética, da moral, que nasceu ali ao lado das sacristias da Igreja Católica, que nasceu apoiado pelos trabalhadores que tinham os mais puros desejos de justiça, um ideal de uma sociedade muito mais justa. Seria também agora a hora de se revisar, de tirar um pouco daquela liderança simplesmente sindicalista do PT e se agora tentar ouvir aquela liderança mais ética, mais moral, que foi por muitos anos a cara do partido? Eu acho que a única saída do PT atualmente é ele tentar resgatar esse passado dele, é tentar descobrir um discurso voltado nesse passado, baseado nesse passado, para que ele possa ter de novo uma capacidade de dialogar com a grande massa da sociedade. Agora, eu duvido que ele tenha essa capacidade ou esse interesse. Na verdade, o PT ele entrou num discurso, numa retórica, numa forma de enxergar a realidade que o culpado de tudo são os outros e não o partido. É a mídia, é o Moro, é o judiciário, ou seja, o mundo é culpado pela situação em que o partido chegou e o partido não faz uma autorreflexão. Se a gente pegar, por exemplo, a presidente Dilma durante todo esse processo, a ex-presidente durante todo esse processo de impeachment, em nenhum momento ela fez uma autorreflexão. A culpa sempre foi de terceiros. Eu acho que esse discurso ficou muito forte dentro do partido e eu acho que vai ser muito difícil quebrar esse discurso dentro do próprio partido. Tem muita gente cobrando esse meia-culpa do PT para que pudesse renascer, né? Seria no mínimo, louvável reconhecer realmente uma culpa, né? Somos seres humanos, cometemos erros, né? Lamentavelmente, eu particularmente acredito que alguns desses foram cometidos realmente com dolo, com a intenção de levar vantagem, né? Mas acho que o primeiro passo aí é realmente reconhecer uma culpa, dar a cara a tapa e, enfim, mudar aquilo que precisa ser revisto e resgatar a ideologia do partido. A ideologia do PT não é uma má ideologia. O problema foi o direcionamento que a cúpula e a direção do partido deu a partir do momento em que alcançou o poder, né? Foi deixada essa ideologia de valorização da classe trabalhadora de lado, na nossa opinião. Muito bem. Olha, eu tenho mais números aqui. Agora, analisando os partidos que cresceram. Permanece o PMDB, ele cresceu enormemente nas câmaras de vereadores. Ele continua como primeiro no número de prefeitos. Todavia, os partidos que mais cresceram em prefeituras foram o PSDB e o PSD. Eu apenas aqui perguntaria o seguinte: como o PMDB se mantém, apesar também de ter sido ali o partido mais citado ao lado do PT, nesse momento de turbulência, de crise moral, de acusações de corrupção, como consegue se manter o PMDB e como cresce o PSDB, que vinha muito fragilizado, inclusive com pouca credibilidade. Suas lideranças também não despertando, não tendo um discurso novo. Como analisar isso? A permanência do PMDB e o crescimento do PSDB. Eu acho que o PMDB foi o PMDB de sempre, né? Ou seja, o PMDB, a gente não pode considerar o PMDB um único partido. Ele é uma federação de partidos, de interesses pessoais, de questões internas, que muitas vezes o que acontece na cúpula não se reflete na localidade, no município ou no próprio estado. Então, eu acho que o PMDB, ele foi o PMDB de sempre. Independente do que aconteça, ele consegue, pela sua grande penetração no interior do país, ter esses resultados sempre acima da média no número de prefeituras. Então, não foi uma novidade esse tamanho do PMDB. Agora, uma coisa chama atenção. Apesar de ele ter sido sempre o PMDB, a presidência do Michel Temer não influenciou na escolha do eleitor. Então, por isso que a gente faz essa desassociação muito grande do que acontece na cúpula do PMDB do que é o PMDB no restante do país. Ou seja, a diferença é muito pouca do que foi 2012 para 2016. Então, o PMDB sempre desta forma. Agora, o PSDB, sim, ele surfou na onda do impeachment, na onda contra ou na onda anti-PT que se formou no país nesses últimos tempos, nesses últimos meses ou até mesmo nesse último ano, com o impeachment da presidente. Então, como ele é o partido mais identificado como oposição ao que estava no governo federal até o impeachment da presidente Dilma, eu acho que ele surfou nessa onda, nessa questão de aproveitar esse momento para retomar um protagonismo político no país. Exatamente. Não quer dizer que o PSDB esteja correto na história ou esteja incorreto, sem fazer juízo de valor, né?
Eu vi em certa matéria, certa entrevista, que nas eleições presidenciais passadas não foi o Aécio que recebeu aqueles votos. Aqueles votos foram dados contra o PT e não em favor do Aécio, né? Então, assim, a gente tem percebido realmente que o PSDB ele se beneficiou de todo esse movimento, que não quer dizer que teria essa votação expressiva se o cenário político fosse outro, né? E o PMDB, como o professor muito bem colocou, ele é o PMDB, ele mais do mesmo, né, professor? Ele é muito bairrista, se podemos assim dizer. O PMDB no Nordeste é um, o PMDB no Sudeste é outro, enfim. A entrada do Temer no poder, realmente, a gente acredita que não influenciou, porque não deu nem tempo dele mostrar realmente a que veio, né? Não temos um espaço de tempo apto a influenciar o eleitor. Mas a gente poderia dizer o seguinte, o que não aconteceu com o PMDB, aconteceu com o PT. Houve uma influência vertical. Sim, o do PT, o cenário nacional refletiu diretamente no cenário local das eleições municipais. Isso aí, sem sombra de dúvidas. É que o PMDB nunca foi isso. O PMDB nunca foi monolítico. Ele sempre foi suas partes, suas fragmentações, que fazem esse partido conseguir chegar onde ele chegou, com todas as críticas. Se você quer criticar um partido, você critica o PMDB. Se quiser apontar um erro, você aponta do PMDB. E mesmo assim ele continua o maior partido do país. Por quê? Pelas suas características de não ser único, de ser vários PMDBs no país inteiro. Que inclusive se coligou com o PT em mais de 1.500 municípios. Muitos municípios, nesta eleição mesmo. A gente vê nas redes sociais, perdão, uma briga por golpista, enfim, aquele discurso de golpista imputado ao PMDB e que acabou se coligando com o PT em mais de 1.500 municípios, né? Então, assim... É um paradoxo. É um paradoxo, né, realmente. Olha, no próximo bloco a gente vai falar de perspectivas a partir de agora e também analisando aqui o segundo turno em alguns municípios brasileiros e também com os eleitos que nós tivemos agora.